E muito bom dia! Estamos iniciando o nosso encontro matinal de todos os sábados pela manhã. Está chegando, minha amiga, meu amigo, aquele momento de você priorizar a sua saúde, sua beleza, a sua autoestima. Vem chegando aquele quadro. Bom dia, saúde de hoje. E hoje eu vou trazer um assunto que é super relevante e importante, a nossa saúde bucal, a estética dental, e isso faz com que nós modificamos aí a vida e sorria mais. Doutora Andréa Macchione aqui hoje Muito presente. obrigada pelo convite, né? Um prazer estar aqui. Obrigada a você por estar aqui na nossa casinha, diretamente para a sua casinha. Doutora Andréia, me fala uma coisa. Hoje nós contamos aí com as classificações de alguns pacientes tipo diabéticos, né? Uhum. Inclusive, ou com pressão alta. Dentro da questão dos implantes, que hoje é muito bem procurado, eles podem estar realizando esse tipo de tratamento ou esse tipo de procedimento? Olha, quando o paciente nos procura, né, para fazer implantes ou algum procedimento que envolva alguma cirurgia, a primeira coisa que a gente faz é preencher uma ficha de anamnese, né, para a gente poder ver a saúde bucal, a saúde geral do paciente. E aí, paciente diabético e paciente hipertenso controlados, a gente considera pacientes normais. Perfeito. Então, se eles estiverem Tudo controlados, certinho não há ali? problema nenhum. E me fala uma coisa, né, em quanto tempo, por exemplo, a gente falando, né, de implantes, próteses, né, vamos falar de dentadura fixa, Está é muito em instalada alta. Está muito em alta, né, a dentadura tá, fixa sobre implantes. ela é instalada, como que é esse processo após a questão até mesmo da cirurgia de implantes ou não? É assim, tudo vai depender, cada caso é específico, né. Então tem casos que a tomografia mostra que aquele paciente tem um osso bom, uma boa quantidade óssea, né, então a gente consegue realizar o processo em 3 dias. Uau, em 3 A dias? gente Então ela pode. usa a dentadura, aí ela vai lá, faz o Não, processo. se ela já usar a dentadura, né, a gente vai lá, faz a cirurgia dos implantes, e em até 3 dias a gente consegue instalar essa prótese fixa sobre implantes, se a saúde do paciente estiver ok, Ok. se a condição óssea dele for boa, né. Tem casos que a gente instala os implantes, espera alguns meses para depois fazer a dentadura fixa. Então vai depender da qualidade e quantidade do osso de cada paciente. Agora me fala uma coisa, doutora Andréa, provavelmente no seu consultório você deve ouvir muito, esse procedimento dói? Não, é totalmente indolor, né, a gente anestesia super bem. Se o paciente for muito ansioso, a gente, eh, dá um ansiolítico para ele, né, antes da cirurgia, para que ele fique mais tranquilo. E a gente já tem bastante prática, né, com esse tipo de cirurgia. Imagino. É, então sai tudo, medica bem, né, o pós-cirúrgico tem que ter o paciente seguir, né, a medicação correta, nos horários corretos, seguir as questões de alimentação. Então, se ele seguir todas as orientações, tomar Orientações as medicações, é muito tranquilo. Tem pacientes que no dia seguinte mandam áudio: "Viu, doutor, a gente precisa ficar tomando analgésico? Não estou sentindo nada". Ah, A que gente operou ótimo. uma sexta-feira que aconteceu isso. Ela falou assim: "Nossa, não parece que eu fiz nada na minha boca". A gente fez 2 implantes com enxerto. Nossa, Tranquilo, sabe. tranquilo. Então ouvir isso é muito gostoso, né, é gratificante. Muito, porque as pessoas É. imaginam que possam, de repente, sentir dor, principalmente no pós, né. Claro Uhum. que na hora que acontece o procedimento, a gente sabe que é anestesia, enfim, mas o pós, né. E como que é esse pós? Por exemplo, a pessoa colocou a parte do implante, enfim, existe restrições alimentares nos primeiros Sim, dias? nos 2, 3 primeiros dias a gente recomenda que tenha uma alimentação mais pastosa, mais para frio, não ficar no sol, não fazer atividade física, né, Perfeito. academia, essas coisas só depois de uma semana, 10 dias, dependendo do tamanho da cirurgia. Mas é muito lá na clínica a gente tem muito uns pós-operatórios muito tranquilos, assim. Ai, que delícia. E me fala uma coisa, assim, hoje, né, nós entendemos que essa parte da tecnologia, da evolução na odontologia, implantes, estética dental, né, as pessoas acham que é um custo alto.
né? E como que funciona a questão desse tratamento? Ainda continuamos com valores elevados ou já está mais acessível? Hoje em dia tá bem acessível, a gente trabalha com a parte também oferece financiamento para o paciente, então a pessoa pode fazer um planejamento, Facilitar, né? de parcelas que caibam no bolso dela, tá bem acessível hoje em dia. Ai, que Não bom. é um procedimento Barato, né? barato, porque exige Toda uma situação, uma né? qualificação profissional, né, Sim. especialização, os materiais, né, que a gente só usa de boa qualidade, desde o pino de implante, moldagem, componentes. Então, assim, para você oferecer um bom tratamento, não tem como ele ser muito barato, mas a É. gente faz uma forma que o paciente consiga Tra- fazer, Ter né? acesso e Sim. pagar certinho Uhum. ali. Isso é muito importante, né? Porque já facilita a nossa Facilita. vida. Para você aí de casa, que está pensando em fazer um implante, está insatisfeito, não consegue sorrir, mastigar direito. Olha, doutora André, na região de Santa Bárbara do Oeste. Agora me fala uma coisa. Eu imagino que dentro disso, quando chega o paciente, você deve pedir exames. Por que só o raio-x ele não é válido? Tem que fazer uma tomografia para realizar o procedimento. É porque a tomografia, ela é um exame 3D, então ela mostra pra Ah, gente exatamente a espessura de osso que tem naquela região, perfeito. Para nas saber, regiões que a né? gente então através do exame a gente consegue planejar qual é o pino, né, que é mais adequado ali. Então, hoje em dia também a gente faz o implante guiado, né, que a gente faz um escaneamento da boca do paciente e é feito todo um planejamento digital. Então, assim, é uma coisa muito precisa, né? Então, a gente espera um pouco para vir do laboratório, né, esse estudo, e a gente consegue fazer esse implante que fica assim na posição corretíssima. E dá muito Na, certo, né? Fica perfeito o sorriso, fica. né, doutora Andréia? E o sorriso perfeito, ele aumenta a autoestima do paciente, né? Ai, Muda. aumenta tudo. Ele começa até a se comportar na sociedade de uma maneira diferente. Diferente, né? Porque a pessoa realmente fica mais bonita, mais atraente, né? Ela É. consegue. Um sorriso bonito abre portas, né? É, Portas de porque amizade, a pessoa fica mais simpática, opa, né? ri muito. Só fica mostrando os dentes. Muda o comportamento da pessoa que não sorria, que não conseguia tirar uma selfie em família, né? Que ficava Verdade. sempre com aquele rostinho emburrado, mas não era emburrado, era a A vergonha mesmo, insegurança, né? eu acho, É. né? E é isso. E, doutora Andréia, eu acredito que você deve transformar aí muitos sorrisos. Em muitos anos de profissão, né? Eu E a gente imagino. continua Vocês fazendo trabalham com lá amor, também na clínica com a parte estética também, de lentes de contato, tudo, resina, porcelana. tudo, a gente faz tudo lá. Uma Olha, clínica bem bem, completa. eu estive lá, já foi até a nossa É, matéria, eu estive lá no foi. consultório lá da doutora Andréia. Doutora Andréia, eu gostaria que você passasse suas redes sociais, o pessoal da região de Santa Bárbara do Oeste, aí as cidades aos lados, Ah, que gostaria de conhecer um pouquinho mais do trabalho da doutora Andréia, já pode acessar lá. o Instagram é @doutora Andréia Macchione. E para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, se acessar o meu nome no Google, a gente está com acho que quase 500 avaliações 5 estrelas. Uau! E o que eu fico muito feliz, os depoimentos que eu recebo Seus lá dos pacientes. pacientes. Isso é a parte mais Então, importante, né, eu doutora? finalizo um tratamento, aí de repente aparece lá para mim, eu vou ler, eu falo, nossa, que legal, né? O paciente se sentir tão acolhido, bem tratado, ficar feliz mesmo com o tratamento que a gente proporciona lá, né? A parte mais humana, né, doutora É, Andréia? isso faz muita diferença para quem também está procurando. Hoje em dia todo mundo, né, vai no Google ver os comentários Sim, sim. Isso é bem e importante, é avaliação, né? uma diferença que a gente tem ali na região, de ser E bem sem querido, contar, né. gente, que ela é maravilhosa. Ai, obrigada, Belíssima. Tem um olho lindo, toda linda e um obrigada. amor de pessoa. Doutora Andréia, muito obrigada, viu? Por E eu ter que vindo agradeço a aqui oportunidade, e né, ter mais uma trazido esse vez. tema tão importante que é para você aí de casa, que existe aquele momento que a gente tem que se cuidar, se priorizar e, claro, buscar aí o tratamento, como ela falou hoje, mais acessível, que caiba no seu bolso.
Muito obrigada. E o maior investimento que a gente pode fazer é na gente mesmo, Com né? certeza. Muito obrigada, viu, doutora Andréia? Eu Até a agradeço. próxima, hein? Gente, Bom Dia Saúde hoje recebe Dr. Alexandre Prati na linha de frente da Odontologia Prati, onde trouxemos um assunto tão importante, porque eu acho que ainda o sorriso continua sendo nosso cartão de visita, né, doutor Alexandre? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, prazer te receber aqui na nossa Igualmente, casinha. é um prazer estar aqui. Te agradecendo, Obrigada. pela oportunidade. E a oportunidade é nossa e honra, né, de ter você aqui. Vamos tirar algumas dúvidas hoje. Acredito eu, você como especialista na área da implantodontia, no seu dia a dia, no consultório, deve ter muitas perguntas aí. Mas, primeiramente, quando que, por exemplo, o implante ele é indicado e para quem, doutor? O implante é indicado para pessoas que tiveram perda dentária, né, de um elemento, de mais elementos, e algumas pessoas de todos os elementos dentários, né? Então, a pessoa, ela sofre com essa perda, às vezes até uma vergonha de sorrir, de mostrar aquela falha. Não só isso, a questão de mastigar também. Sim, é funcional, né? Questão funcional, estética, né? Então a pessoa ela tem aquela vergonha, ela tem aquela dificuldade. E também a perda dentária, ela causa uma certa disfunção na boca, né? Tá. Os dentes ali ao lado da falha, eles começam a tombar, entre aspas, migrar para essa área que tem essa falha. E tem que ser corrigido, né? É uma falha que é importante a correção, a colocação do implante ali, para sanar esses problemas, né? Com certeza. E me fala uma coisa, existem, por exemplo, contraindicação até mesmo de fazer ou realizar o procedimento do implante? Por exemplo, pessoas que têm hipertensão, diabetes, têm algum risco? Como que funciona toda essa dinâmica aí? Então, essas pessoas que têm algum probleminha, às vezes um problema de saúde, como diabetes, ou algum problema cardíaco, ele tem que ser muito bem avaliado, né, para que se faça um procedimento com muita segurança, para não correr nenhum risco. Apesar de tudo, é uma cirurgia. Então, a gente tem que tomar as precauções prévias, né, para poder executar com segurança. Contraindicações assim é difícil. Tem o problema do bruxismo, que hoje é uma... É um dos fatores aí que mais acomete a nossa população hoje. 40% dos brasileiros hoje têm bruxismo. É um índice alarmante, altíssimo, né? Estresse, ansiedade, todos esses problemas trazem o bruxismo. É um fator emocional que desencadeia na boca esse apertamento dos dentes. Isso pode prejudicar os implantes. Então tem que ser feita uma boa avaliação. E pessoas usam aquela placa de bruxismo, a placa meio relaxante, para amortecer esse impacto da mordida muito forte. A nossa mordida hoje tem um peso hoje de 70 a 120 quilos. Nossa! Então vamos imaginar uma pessoa com uma mordida com essa potência em cima de um dente, de um implante. Corre-se muito risco da perda, de quebrar o implante, quebrar o dente que está em cima do implante. Então é um cuidado grande que a gente tem que ter para esses tipos de paciente. Então ele tem que ser preparado para receber o implante, principalmente nos casos de bruxismo, né? Ótimo. E me fala uma coisa, doutor Alexandre, tem casos, né, que a gente já sabe que a lei da gravidade, tudo não adianta. E a gente tem essa questão da perda óssea, né? Sim. E como que funciona isso? Essa questão da perda óssea versus o implante. Tem como que seria isso? Como é que funciona a perda óssea? Como ela ocorre nas pessoas? Porque nós temos o osso alveolar, que é o osso que segura, que suporta os dentes ali e que nutre os dentes. Quando as pessoas começam a perder os dentes e, por fim, perdem todos os dentes, o organismo ele é inteligente, a natureza ela é inteligente, ela começa a eliminar esse osso, que é justamente o osso que vão os implantes. Tá. Então, com o passar dos anos e com o uso da dentadura, que é há muitos anos atrás, era o único recurso que a gente tinha para substituição dos dentes, né?
essa prótese vai fazendo com que o osso seja reabsorvido. E ele chega a um nível tão grande de reabsorção que não consegue mais colocar os implantes. Os implantes, porque aí não tem mais. Isso que a gente dá o nome de maxila atrésica, ela não tem osso. Então, muitos dentistas, às vezes, eles pegam um exame, uma tomografia de um paciente com maxila atrésica, com perda severa do osso, e falam, nossa, aqui a gente não consegue fazer o implante, você não tem osso. E as pessoas ficam frustradas, ficam decepcionadas. Meu Deus, mas como que eu vou fazer implante? É o sonho da minha vida. Eu quero comer direito, eu quero sorrir, eu quero ter segurança num churrasco da família para poder sorrir, para poder mastigar, não ficar soltando essa prótese, e a questão não ficar da autoestima também, né, doutor? Autoestima, qualidade de vida que a gente devolve para a pessoa. Existem 2 caminhos para esse processo de maxila atrésica. Como que a gente resolve esse problema? Um seria o enxerto ósseo. Perfeito. Que não é uma linha que eu gosto muito, porque é um processo mais muito longo, demorado, é um processo mais dolorido para o paciente, porque às vezes a gente acaba usando o osso, uma área doadora do próprio paciente, para enxertar numa área que tem essa maxila atrésica. E isso é ruim. Outro problema do enxerto é que às vezes o enxerto ele se perde, a pessoa perde o enxerto, faz toda a cirurgia, todo aquele processo e o organismo acaba reabsorvendo esse enxerto. Outro probleminha do enxerto é a quantidade de cirurgias que tem que fazer. Você faz uma cirurgia para colocar o enxerto. Deu certo? Ótimo. Agora uma segunda cirurgia para colocar os implantes. Deu certo? Deu certo. É uma terceira cirurgia para acessar esses implantes para poder fazer a prótese. Ótimo. Agora, a linha que eu gosto de seguir é a linha de umas técnicas mais especializadas, são umas técnicas avançadas de implante. Ele engloba o implante zigomático, que é um implante que usa uma área mais um pouco fora da osso maxilar, né? Porque ali já como não tem osso, a gente procura uma área mais próxima ali. Perfeito. Então foi bem bolada essa técnica, então ela é uma técnica muito segura. É uma técnica que devolve para o paciente a prótese rápido. Não é igual ao enxerto que você tem que esperar às vezes um ano e meio para entregar o trabalho final para o paciente. Essa técnica as avançadas, você consegue em 3 dias praticamente entregar o trabalho para a pessoa. Perfeito. E não em 1 ano e meio. Tá vendo? Não tem mais desculpa, então. Não tem mais desculpa. Resolvemos praticamente 100% dos casos de falta de osso. Sim. E sem enxerto ósseo. E de uma forma mais rápida. Muito mais rápida. E doutora Alexandra, assim, me fala uma coisa. Dói para fazer implante? Olha, anestesia local, a gente... É o mais básico, né, que evita a dor. Com anestesia local, a gente já resolve todo o problema de dor. Mas também tem os pacientes que têm muito medo. Eu não vou fazer implante, que vai furar meu osso, vai doer, vai não sei o quê. A pessoa já tem aquela imagem um pouco distorcida, né, de como é o implante, né? Então, só com anestesia local resolve os problemas. Mas técnicas clínicas hoje mais avançadas, com mais tecnologia, desenvolveram hoje como é que se pode dizer? Uma sedação. Usa uma sedação, que chama sedação consciente, que você... Fica ali, mas está consciente. Fica ali, ele está consciente, mas a pessoa praticamente dorme durante a cirurgia, não vê nada. Ai, que delícia, passa gente. Passa todo o processo da cirurgia, depois ela acorda... Acabou. Já foi, já tá tudo toda pronto. Sorrindo. Então, isso as pessoas que têm muito medo estão procurando muito a clínica por causa da sedação consciente. Que ótimo. Ela é muito... resolveu o problema de medo, praticamente. Nossa, então, é muito bom. E é isso, e aí já facilita, porque aí você não vai ficar com medo e não vai sentir dor e já sai com os implantes. Justamente. E me fala uma coisa, a questão preço, valor, demanda. Hoje eu acredito que você tenha muito essa questão, né, dentro do consultório,
doutor, mas vai ficar muito caro. A idade. Será que é para mim? Será que eu consigo pagar? É um procedimento muito caro. Não, hoje em dia o custo-benefício é excelente. Eu não chamo como um gasto, eu chamo como um investimento, né? Você está investindo no seu sorriso, em você, na sua mastigação, na sua saúde. Porque nós precisamos digerir bem os alimentos para poder ter uma boa saúde, né? Então o preço aí, as clínicas também fornecem muito parcelamento, muitas formas de pagamento... Facilitada hoje. 24, 30 hoje você parcelas. Tem boletos, tem cartão, você tudo, tem financiamento bancário. Tem tudo, tem consórcio. Consórcio já. Sabia? Tem consórcio. Tem consórcio. Então eu acredito que o preço não é o grande problema hoje. Hoje se conversa. Sim. Eu tenho muitas pessoas de renda bem mais baixa que procura a clínica, faz aquela poupancinha. E vai lá, Vai lá, dá a entradinha, parcela o restante no boleto, então não tem... Hoje o preço não é tanto uma objeção. É isso. E me fala uma coisa, a questão, por exemplo, da idade. Pode fazer a partir de qual idade? Temos 2 limites de idade, tanto uma pessoa mais jovem, né, que são os adolescentes, ali a pessoa com 15, 16, 17 anos, já começa a finalizar a fase de crescimento, aí já é autorizado a instalação do implante. Porque se a gente instala um implante, uma pessoa ainda que está em fase de crescimento, ele pode ficar fora dos dentes, fora da arcada. A arcada continua crescendo, o implante fica estacionado ali. Então isso a gente não faz, tem que esperar a fase de crescimento para colocar os implantes. Agora a fase, pessoas idosas, e aí, como é que faz? Tem que ter um acompanhamento médico. Se ela tiver com a saúde geral dela em dia, liberado. Não tem idade, tenho pacientes de 85 até 90 anos que já fizeram implantes, estão com os implantes todos perfeitos, voando, estão satisfeitas, contentes da vida. De muitas pessoas na cidade, era o grande sonho da vida delas colocar o implante. Legal, né? Então foi perfeito. E idade não tem problema. Ponto. E então você pode agora fazer, sabe o quê? Se você tiver alguma dúvida também, acessar as redes sociais do Dr. Alexandre, que lá tem conteúdos. E também, com certeza, ele tira suas dúvidas. Se você tiver dúvida de como fazer, quando fazer, como que é, tudo ele explica para você certinho. Doutor Alexandre, muito obrigada. Qual que é as suas redes sociais? Arroba Dr. Alexandre Prat, né? Instagram. Todo mundo pode acessar, tirar suas dúvidas, manda mensagem. Todas vão ser respondidas. Com o maior prazer. A sua clínica fica em Campinas, né, doutor? Não, a nossa clínica fica em Espírito Santo do Pinhal. É interior de São Paulo. Interior de São Paulo, Espírito Santo do Pinhal. Odontoprat. Uma cidade maravilhosa. A cidade do café. Se tornando a cidade do vinho. Com várias vinícolas. Vira turística, né? Que legal. Virou um enoturismo. Olha que bacana. É muito, muito linda. A cidade é maravilhosa. Então, bora pra lá qualquer dia. Vou lá conhecer a clínica do doutor. Vamos conhecer Já Pinhal. tomo café, toma vinho. Sim. Doutor Alexandre, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E seja bem-vindo aqui ao nosso programa. E espero você mais uma vez aqui. Fica aberto o nosso convite, tá bom? Com certeza. Será um prazer enorme estar com vocês aqui. Obrigada. Curtir a simpatia sua. Opa, obrigada, doutor. E até a próxima, então. Até. Doutora Beatriz Zaramella voltou aqui no Bom Dia Saúde e vamos trazer um assunto. Hoje se fala muito em gerenciar envelhecimento, mas a longevidade. Como que você quer chegar ao decorrer aí dos seus 70, 80 anos? Hoje as pessoas estão vivendo mais. E por isso, trouxe a doutora Beatriz. Tudo bem? Tudo bem, gente. Olá, prazer estar aqui novamente Prazer com é vocês. nosso, viu? Doutora, fala uma coisa pra mim. Todo mundo quer viver mais, como eu acabei de falar, na era da longevidade, buscando alimentação saudável, buscando exercício físico, mas isso vai além, né? O que é, na verdade, a longevidade? Certo. A longevidade, ela é a qualidade dos anos que nós vivemos e não só a quantidade de anos. O que a gente observa, né, no decorrer do tempo,
Por exemplo, no Brasil, em 1900, a expectativa de vida era em torno ali dos 29, 30 anos. Hoje, aqui em 2020, de 2023 para cá, a gente aumentou a expectativa de vida no Brasil nos 76 anos. Mas será que essas pessoas estão vivendo com qualidade? Então, a longevidade, né, a ciência, ela explica, né, isso se chama health span, na verdade, que é a qualidade dos anos vividos e não a quantidade dos anos vividos. E a ciência mostra que, na verdade, a mente, ela está inteiramente ligada e associada a essa longevidade. Eu já ouvi falar, na verdade, de telômeros. O que são os telômeros que todo mundo deveria se importar? Me conta, que eu já nem sei o que é. Os telômeros, na verdade, eles são como se fossem umas capinhas que protegem o nosso DNA. A gente pode usar ali, por exemplo, uma capinha ali. Sabe aquela capinha que protege o cadarço? Sei. Ali na ponta? Sim, é mais sim. ou menos isso. Quanto mais a célula se divide, mais esses telômeros, essas capinhas vão se encurtando. E quanto mais elas se encurtam, mais o envelhecimento acontece. Sim. E o que a gente tem observado é que a ansiedade crônica, ela tem feito com que esses telômeros encurtem de uma maneira muito mais rápida. Então, a gente tem associado muito ansiedade, estresse crônico ao envelhecimento também mais rápido. Então, é verdade que o estresse, doutora Beatriz, nos envelhece mais rápido? Já pode parar de se estressar. Larga o seu marido de lado. Olha, nem esquenta mais a cabeça. Conta pra gente. Não só o estresse, como a ansiedade crônica, né, que igual eu te falei, mas também o isolamento social. Hoje a gente tem um estudo que mostra que o isolamento social severo, ele está sendo comparado ao tabagismo. Então, o corpo, ele não entende muito dor física, dor emocional. Ele só entende que você está causando uma inflamação nele. Então... E me fala a questão, você estudou recentemente aí em Harvard, ai gente, que chique, né? A medicina do estilo de vida. E o que é isso, na verdade? A medicina do estilo de vida. Já imagino, você imaginando, qual é o seu estilo de vida, Flávia? Você é estressado, você corre, você come, como que é? É mais ou menos isso. A medicina do estilo de vida, hoje, ela estuda 6 pilares, né? Tá. Então, o pilar da nutrição, então, o que você come, como você dorme, né? O seu sono, movimento, exercício, então, como que você faz as suas atividades. Resiliência ao estresse é um dos pilares para ter uma qualidade de vida. Evitar uso, né, de substâncias, aí, tabaco e álcool, também é um dos pilares, né, da medicina do estilo de vida. E tem mais um. Qual é? São as conexões sociais. Então, conexões sociais positivas, estar entre pessoas. E me fala uma coisa, né? Agora você falando dessa questão da medicina do estilo de vida, me fala, o que as pessoas que vivem mais têm em comum? Conta pra mim. Eu não sei se você já viu aqueles estudos que são feitos naquelas blue zones, que são as zonas azuis, que são as pessoas que vivem ali mais de 100 anos, Sim. né? O que essas pessoas têm em comum? Então, conexões sociais, né, positivas, pertencimento de grupo, né, alimentação delas também, resiliência ao estresse. Então, tudo isso está associado a eu ter não só uma vida mais longa, mas uma vida mais longa com qualidade, com autonomia, né, que a gente vê que aqui, muitas vezes no Brasil, a gente não tem uma qualidade, né? Passou dos 66, 70 anos, a pessoa já não tem mais autonomia, já fica em casa, já não consegue sair. Nessas blue zones, por exemplo, a gente vê essas pessoas vivendo até os seus 100 anos com completa autonomia. Tranquilos. Gente, é verdade isso. E dá pra gente reverter, por exemplo, doutora Beatriz, o envelhecimento acelerado pela ansiedade? Sim, dá pra gente reverter, e esse é um dado que, inclusive, nos anima, né? A ciência nos traz. Mas a partir do momento que você aprende a regular a ansiedade e os níveis de cortisol vão abaixando, né? Essas inflamações no corpo também abaixam. O nosso cérebro tem uma capacidade muito grande de ir se regenerando, né? Conforme o tempo vai passando. Então, a partir do momento que você começa a regular, você passa a ter uma qualidade de vida melhor, e a gente tem que começar a construir agora, né? Se a gente quer viver algo ali entre os seus 80, 90 anos com qualidade, eu tenho que pensar agora nos meus 30, 40, 50 e já começar a trabalhar para isso. Para isso. E por onde uma pessoa, doutora Beatriz, agora fica a dica, já pega o caderno, já anota, começa hoje para até mesmo envelhecer ainda melhor?
né, ao decorrer do dia a dia, da vida, buscando literalmente a longevidade. Perfeito. Eu acho que primeiro não existe uma regra geral, mas existe algo específico para você, né? Primeiro você tem que observar o que mais rouba a tua energia hoje, né? Então não é o que rouba a energia de todo mundo, né? Porque às vezes a gente fala, o celular, mas às vezes para mim não é o celular. Mas o que é para mim? O que mais rouba a minha energia hoje, né? E a partir desse ponto a gente começar a trabalhar para a gente diminuir o estresse e a ansiedade que aquilo me gera, né? Para que eu vá aos pouquinhos fazendo, né, novas rotas, estabelecendo novos limites para mim, para ter uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, uma longevidade. Olha, antes de encerrarmos, eu queria te fazer um convite para você voltar no nosso programa, porque nós falamos muito dessa questão da parte mental, né? Como que a gente faz uma prática, principalmente para a gente regular a nossa mente? Isso é um assunto que eu gostaria de trazer. Você topa voltar a falar sobre esse assunto? Com certeza. Então, bora? Vai ser muito bom, com certeza. Então, eu vou te esperar até a próxima, tá? Tá bom, perfeito. Combinado. Obrigada, doutora Beatriz. Obrigada a vocês pelo convite. E até a próxima. Até a próxima. E hoje eu recebo ela, eu já sou fã, vocês aí de casa já conhecem, doutora Luciana Fortes, mais uma vez aqui no Bom Dia Saúde de hoje. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, melhor ainda agora. Estando aqui com a gente. Sim, é um prazer enorme sempre. Doutora Luciana, hoje nós vamos até mesmo trazer um assunto que é bem importante, né? Da culpa à responsabilidade. Como que a psicoterapia, ela ajuda a transformar a nossa própria história. Então, vamos começar o nosso assunto. Na vida adulta, Luciana, muitas pessoas dizem que a infância define a nossa vida. Me fala, isso é verdade? Olha, a infância, ela é muito importante. Boa parte de quem nós somos é moldado pelo que nós vivemos, pela nossa história, por tudo que nós carregamos. Tá. Mas definir não é bem o termo pelo seguinte, porque nosso cérebro, ele continua sempre em evolução. O cérebro é plástico, isso eu falei já várias vezes para vocês. Então, nós podemos nos adaptar a novas situações, nós podemos trabalhar em psicoterapia a importância de dar novos significados para as nossas Perfeito. dores. Uhum. Então, ela não define, ela representa uma parte de quem nós somos, faz parte da nossa história, mas não necessariamente nós precisamos parar e ficar bitolados daquilo. Com certeza. E na questão na vida adulta, realmente a gente precisa, no caso, né, nos tornar pai ou mãe que gostaríamos de ter tido e não tivemos? Então, essa também é uma outra questão importante de dizer o seguinte, que não é ser pai de alguém, Tá. é ser a pessoa que nós gostaríamos ou que nós Sei. precisaríamos ter tido como exemplo. É entender que nossos pais não são perfeitos, porque não existe, todos nós somos seres humanos, todos nós somos passíveis de erro. E a partir desse momento que nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, e tem que uma outra coisa importante é o seguinte, é que os pais aprendem a ser pais sendo pais. Desde o exemplo que eles tiveram de pais, que no caso seriam nossos avós, e e a partir de onde eles passaram a ser pais. Então é assim, a ideia de que eu preciso de alguém que vá me se eu não gostei do meu pai, ou se meu pai não foi bom para mim, e eu preciso me tornar aquela pessoa ideal, eh, pode ser um papel importante na nossa vida. Com certeza. Uma situação importante, porque a gente aprende com erros e com acertos, e na maioria das vezes mais com erros. Também acho. Não partindo do ponto de que eles erraram e eles têm a culpa. Não, não é isso. É partindo do ponto de que eles tentaram fazer a forma que eles acharam que era mais adequada, E e que se eles conseguiram, e conseguiram muito tanto que nós estamos aqui, perfeito.
Mas a partir do momento que eles não conseguiram tudo, quem sabe nós que somos a evolução, podemos conseguir chegar lá. E a questão, da psicoterapia, ela serve, por exemplo, para encontrar culpados? Olha, a psicoterapia, ela serve para dar novos significados. A culpa, ela na verdade, ela nos prende ao passado. Já quando nós assumimos a responsabilidade da nossa vida, nós fazemos um trabalho de dar um novo significado para aquilo que aconteceu. Se a Uhum. gente fica preso, bitolado a na minha infância, minha mãe agiu de uma determinada maneira. Na minha infância, meu pai traiu minha mãe, foi um péssimo exemplo e nós sofremos em casa, ou nós fomos abandonados, sabe assim? E ficar bitolado naquilo, no que sofreu e deixar que aquilo limite a nossa vida e que passe a representar quem nós somos hoje. Uhum. Você concorda comigo que a gente vai ser uma pessoa que só vai sofrer? E Muito. vai culpar os outros ao invés de assumir a Ah, nossa o próprio maturidade erro é. e permitir perdoar o que aconteceu e ressignificar, e a partir dali contar nossa história, lá da pergunta anterior, falando no caso, eh, usar o que foi de errado e ressignificar, o exemplo, fazer ser a evolução. E você falou até mesmo da questão, de culpa e responsabilidade, mas existe qual que é essa diferença? A diferença é exatamente essa. Quando a gente se prende na culpa, a gente se prende no passado e fica buscando apontar um responsável. Tá. Já quando a gente assume a responsabilidade da nossa própria vida, dos nossos próprios atos, a gente busca dar um novo significado, a gente busca fazer aquilo uma experiência que a gente não quer que se repita, e Ali. assume que a partir dali eu toco minha vida e Uhum. a história eu passo a escrever novos capítulos. Por exemplo, basta a gente querer para superar, por exemplo, um trauma ou não, doutora Luciana? Traumas marcam, traumas Muito. marcam, eles moldam o que nós sentimos, quem nós somos, e é muito difícil. E inclusive a gente pode pensar na possibilidade de que traumas, eles fazem com que nós tenhamos sofrimento, tenhamos angústia, dores. Por outro lado, Flávia, quando a gente para pensar que a partir dos traumas eles nos trazem aprendizados e que eles podem, ganhar novos significados e nos trazer maturidade, eles podem ser muito úteis, porque a gente aprende, como aquilo que eu te falei, a gente aprende muito com os erros, até mais do que com os acertos. E partindo da ideia de que nós não queremos repetir aquilo, dar novos significados, conseguir superar, isso sim molda a nossa vida. E me fala uma coisa, é possível nós, antes da gente encerrar, por mim, eu amo falar com a doutora Luciana, eu falo sempre que é uma orientação free. É possível a gente aprender a cuidar, por exemplo, de si mesmo, né, doutora Luciana, mesmo quando isso não aconteceu na infância, por exemplo, teve pais separados, teve várias situações, brigas dentro de casa, e quando tudo isso se perdeu e não aconteceu. O que é que você agora eu vou te devolver a pergunta. O que é que você acha que você vai conseguir no seu futuro se você ficar preso na dor do passado? Nada, Você acha que você vai conseguir ser feliz? não, Você acha que você vai conseguir que suas filhas sejam felizes? também não, vai ser um reflexo, Então, é continuação, né. o que é que você acha que você tem que fazer? Ficar parado ali ou levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima?
levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É por aí. Então, deve-se seguir. Seguir sempre. Se a vida é esperança, o cérebro é plástico, ele continua aprendendo, as conexões neurais continuam acontecendo, existe plasticidade cerebral, psicoterapia existe para isso, e se for o caso de casos mais graves, de traumas importantes, por que não um suporte médico, um tratamento adequado para, junto com a psicoterapia, fazer você superar os obstáculos? É isso aí, a mente manda no corpo. Perfeito. Gente, é tão bom, né, trazer esses assuntos para que a gente possa buscar ainda mais essa questão da paz, né, o equilíbrio da mente com o corpo e junto com ela, que doutora Luciana Fortes. Eu perdi meu pai com 15 anos de idade num acidente de carro que eu estava dentro. Sério? Eu, minha mãe e minha irmã, nós 4 e mais uma menininha que morava com a gente. E nós estávamos no carro, meu pai estava dirigindo e o carro capotou. Foi uma experiência extremamente traumática e eu nunca vou esquecer, mas eu nunca deixei isso me paralisar. Olha aí, extremamente traumático, ainda mais com a Exato, perda do pai, né? exato. Que é uma dor imensurável. Quem já Ele perdeu só o pai sabe. Exato. Então é assim, eu não quero dizer que eu sou um exemplo perfeito de vida, mas isso eu posso dizer, que eu poderia ter ficado parada ali naquele momento, Naquele momento, naquela dor, naquele sofrimento e ficado no e se fundo do questionando por poço. quê, por quê, porque não foi com o outro, por que que não aconteceu, porque, Exato. né? Não, eu toquei a vida. E eu tentei sempre pensar em ser a minha melhor versão, porque onde ele estivesse, ele ia ter orgulho de mim. Que lindo, gente, né? Então, eu acredito que você aí de casa pode seguir. Está passando algum problema, só segue, né, doutora? Se Segue. precisar, procura ajuda. Procura ajuda, Procura né? ajuda, gente. Não é vergonha para ninguém procurar ajuda, Pelo viu? contrário, e não precisa ter preconceito nenhum. Nenhum. Doutora Luciana, como que está suas redes sociais? Neuropsicóloga Luciana Fortes. Bora seguir, doutora Luciana Fortes. E até a próxima. E hoje o nosso programa no Bom Dia Saúde recebe ele, doutor André Rudini, cirurgião dentista, e onde nós vamos trazer um dos assuntos que eu acho que sempre tem dúvida, que são os implantes dentários, né? E hoje vamos falar sobre esse assunto. Tudo bem, doutor? Tudo bem, um prazer estar aqui. Doutor, quanto tempo, por exemplo, leva para um paciente concluir, por exemplo, um tratamento com implante dentário? Show, isso é uma pergunta muito frequente no consultório. Isso leva em consideração muito, embora a classificação do implante, qual tipo de material que o cirurgião dentista está influenciando ali naquele tratamento. Só que hoje, com técnicas muito avançadas, a gente consegue devolver o implante, que seria o pilar daquele dente perdido, e o dente provisório no mesmo dia. Então o paciente ele não vai embora para casa sem dente, banguelo, se constrangindo de sorrir mesmo no dia a dia. Então a gente já consegue reabilitar ele no mesmo dia, e em casos mais complexos ele precisa esperar em um tempo de cicatrização que, embora dura-se aí um período de 3 meses. Mas o paciente ele não fica sem dente em momento algum. Ah, isso já ajuda, né? Nossa, com certeza. Porque eu acho que ficar sem o dente... E me fala uma coisa, agora, quem usa dentadura há muitos anos, por exemplo, ainda pode fazer os implantes? Bacana. Isso é a gente vem de uma população que é uma população muito edêntula, né? Então, uma população que acaba vindo de tratamentos muito mutiladores lá do passado. Então, eles iam, às vezes, para a escola e removiam aqueles dentes. Então, a gente arrancava tudo. Exato. Nossos avós, nossos bisavós são tudo sem dente. Hoje a gente tem tecnologia, com a tecnologia de raio-x computadorizado. Hoje lá na clínica a gente conta com esse sistema de raio-x, onde a gente tem previsibilidade e segurança. Então, não tem uma correlação direta em pacientes que usam dentadura não poder fazer o implante dentário. Uau. A gente tem total tecnologia e previsibilidade, visto que as empresas odontológicas estão a nosso favor, favorecendo com implantes de curto diâmetro. A tecnologia, né, doutor André? Com certeza. Isso é ótimo. E me fala uma coisa, e isso você deve ouvir bastante. O implante dentário dói. Show. E como que é esse pós-operatório? Show.
Eu consigo te assegurar com toda certeza que você vai ter um pós-operatório muito favorável, logicamente levando em consideração a técnica que o profissional utiliza, a marca de implante e também ser totalmente respaldado aí de exames complementares, que seriam um bom raio-x, um exame complementar de um exame de sangue. Então a gente consegue driblar essas alternativas de ansiedade, de dor com medicações. Hoje lá na clínica a gente conta com médicos anestesistas indo lá, sedando o paciente, ele dormindo durante todo o procedimento, não vê o procedimento acontecer. Então ele vai medicado para casa, sem precisar inchar, sentir dor. Então eu garanto que você vai ter um pós-operatório super satisfatório. E me fala uma coisa, agora é só uma dúvida minha. Muitos dos pacientes, acho que você lá no seu consultório deve se deparar com essa situação. Doutor, eu tenho diabetes. Show. E a gente sabe que a diabetes, ela tem essa questão da cicatrização. Show. Qual que é o passo que esse paciente pode fazer no processo de um implante? Bacana. Muito embora o diabetes ele seja uma doença de base, às vezes, que influencia a cicatrização do implante, por isso é tão importante o paciente fazer esse exame complementar, para nos dar respaldo se o paciente está totalmente apto a exercer aquele implante dentário naquele determinado momento. Mas não tem uma contraindicação direta o diabetes. Justamente o paciente que ele está sendo bem assessorado por um médico, por um endócrino, ele está totalmente indicado para fazer esse implante dentário sem nenhuma restrição. Uau, já anotou aí. E qual que é a diferença, por exemplo, do implante para a prótese fixa e o protocolo? Show. O implante dentário, propriamente já diz, é o pilarzinho que o dente que você perdeu, né, por algum momento da sua vida. Então, se você perdeu o dente da frente, a gente vai instalar o parafusinho, que é o implante, e a gente vai colocar um dente apoiado nesse implante. A protocolo é um conjunto de 4 parafusinhos que a gente distribui na sua boca, ou na parte de cima ou na parte de baixo, e o conjunto deles a gente vai conseguir uma adaptação com aquela prótese fixa. Então você não vai precisar ficar mais usando aquela dentadura que fica te constrangindo, fica saindo, né, na hora do comer, do falar. A prótese protocolo, de fato, ela é fixa. Não tem o céu da boca, ela vai continuar você desempenhando seu papel de mastigação e sem contar o maior conforto também, né? E o protocolo? O protocolo é exatamente isso, com 4 implantes que a gente coloca a prótese fixa. Tá, entendi. Exato. Olha, perfeito, né? Porque antigamente nós tínhamos a vovó que tirava a dentadura e colocava um copinho de água, né? Com certeza. E ficava constrangido na hora de falar, né? De tudo, né? Exato. E o que acontece quando uma pessoa, por exemplo, perde um dente e demora para ser feito o implante? Show. Isso é muito comum, como se a gente pensasse numa prateleira de uns livros, por exemplo. Se a gente tira aquele livro, com o passar do tempo, os outros livros vão tombando. Então é basicamente isso que acontece na nossa boca. Se você perde um determinado dente, às vezes que ele é importante ali na mastigação, numa estética, os outros dentes eles vão tombando e invadindo aquele espaço daquele dente perdido. E pode então entortar. Exato, influenciar essa estética, sua mastigação. Por isso que é tão importante, se você perdeu, procurar o dentista, manter aquele espaço e também devolver com algum tipo de prótese, sendo fixa ou até mesmo removível. Removível, Exato. né? E como saber se tem osso suficiente, por exemplo, para receber um implante dentário? Legal. Isso é um dos nossos diferenciais lá na Clínica de Campinas. Você que busca por um tratamento e comodidade, o nosso diferencial é que a gente conta com um sistema de radiologia lá na clínica mesmo. Uau, já facilita meio caminho. Exato. O paciente não precisa se deslocar até o centro radiológico. E com esses exames 3D, a gente tem exatidão. Então, a gente não entra na cirurgia no escuro. A gente tem total previsibilidade e eleição do implante indicado para aquele paciente. Então, a gente consegue fazer o raio-x na clínica e um tratamento do determinado dia ao outro a gente faz ali na clínica mesmo. Então, ó, tendo algum probleminha, já sabe, procura um especialista antes que o negócio tende a piorar. Show. Doutora André, como que você está nas redes sociais? Eu vi que você tem bastante conteúdo lá, compartilhando com a nossa população principalmente. Tá, a gente só me procurar, nós ficamos ali na rua do Luiza de Gusmão, ali na cidade de Campinas, bem ao lado da Lagoa do Taquaral, fácil acesso, e a minha rede social é Dr. André Rudini. Então pronto, ó, já acessa as redes sociais, já segue ele, e para mais informações já tem aí o arroba. Muito obrigada, Será um doutor. prazer, obrigado pela E sua até a oportunidade, próxima, hein? e eu espero vocês também. Eu vou ficando por aqui, esse sábado maravilhoso, com muita luz, energia positiva, amor no coração e muito perdão, não é mesmo? Olha, sábado que vem eu estou juntinho com vocês de novo. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência. Tchau.